E aí, ferramentas, beleza? Bora aqui para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a primeira parte sobre progressão geométrica, também chamada de PG. Então, bora lá. Qual é a definição de uma PG? É toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante. Então já sabemos que essa constante é um valor fixo. Por ser um valor fixo na PG, ela é chamada de razão. A razão em uma PG é determinada através desse processo aí. Pode ser o A2 dividido por o A1, o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido por A3, o A5 dividido por A4 e assim sucessivamente. Então a razão de uma PG é sempre encontrada dividindo o termo de trás pelo termo da frente, ou seja, o A2 dividido pelo A1 e assim sucessivamente. De boa, né? Então bora ver aqui esses dois exemplos. No primeiro exemplo, já sabemos, né, que o primeiro termo é A1, o segundo termo é A2 e assim sucessivamente. Se eu quero achar a razão dessa PG, o que a gente faz? Divide de trás pelo da frente. Ou seja, no nosso caso aí, eu vou dividir o A2 pelo A1. O A2 é 6 e o A1 é 2. 6 dividido por 2, 3. Vou pegar um outro exemplo. Vou pegar o A3 e agora dividir pelo A2. O A3 é o 18. O A2 é o 6. 18 dividido por 6, 3. E assim sucessivamente. Logo, a razão dessa PG é igual a 3. Tranquilidade, não é isso? Bora ver o segundo exemplo. Mesmo processo, a mesma ideia. Se eu quero achar a razão dessa PG, eu pego o termo de trás e divido pelo termo da frente. O imediatamente à frente, viu? Então, no caso aí, ó, A2 dividido por A1. 5 dividido por 10, 0,5. A3 dividido por A2. 2,5 dividido por 5, 0,5. Logo, a razão dessa PG é igual a 0,5. Tranquilidade, né? Então, bora lá continuar. Classificação de uma PG. Uma PG ela pode ser crescente. Quando é que ela é crescente, professor? Quando a razão for maior que 1. Tá vendo ali, ó? Que maior que 1. No nosso exemplo aí, ó, para achar a razão, A2 dividido por A1, ou seja, 10 dividido por 2, 5. Então, a razão é maior que 1. Nosso próximo exemplo é uma PG constante. Quando é que ela é constante? Quando a razão for igual a 1, ou seja, ó, Q igual a 1. Mesmo processo, mesma ideia sempre. Então, A2 dividido por A1, ou seja, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Tranquilidade. Bora lá. Decrescente. Quando a razão for um número entre 0 e 1, ou seja, a razão é maior que 0 e menor que 1. Então, Q maior que 0 e Q menor que 1 ao mesmo tempo. No nosso exemplo aí, ó, quem é a nossa razão? Menos 2 dividido por menos 4. Não esqueça do jogo do sinal, né? Menos com menos mais. 2 dividido por 4, 0,5. Então, para PG ser decrescente, a razão tem que ser maior que 0 e menor que 1. De boa, né? Por último, é uma PG oscilante. Nesse caso aí, a razão ela tem que ser negativa, ou seja, Q menor que 0. No nosso exemplo, menos 2 dividido por 1, que é igual a menos 2. Então, vimos a classificação de 4 tipos de PG: crescente, constante, decrescente e oscilante. Tudo isso depende de quem? Do valor da razão. Muito tranquilo, né? Então, bora continuar. Propriedades da PG. Propriedade 1. Em uma PG finita, o produto dos termos equidistantes do extremo é sempre igual. Então, vou pegar o primeiro e multiplicar pelo último. 2 vezes 2048, 4096. Bora pegar agora outros termos equidistantes. 8 vezes 512, 4096. 32 vezes 128, 4096. Bora lá. Propriedade 2. Quando a PG possui a quantidade ímpar de termos, há um termo central. Então, nós só teremos termo central quando a quantidade de termos for ímpar. Esse termo ao quadrado também é igual ao produto dos termos equidistantes. Então, nessa sequência aí, temos 7 termos. Se eu tenho 7 termos e a quantidade ímpar, nós podemos identificar quem é o termo central. Quem é o termo central? O 8. O que a questão diz, que a propriedade diz? Esse termo central ao quadrado também é igual ao produto dos termos equidistantes. Ou seja, vamos elevar o 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Agora, bora pegar quem? O produto dos termos equidistantes. Ou seja, 1 vezes 64, 64. Bora pegar outro exemplo.
2 vezes 32, 64. Poderíamos pegar mais um exemplo aqui, ó, 4 vezes 16, que também dará quanto? 64. Bora lá. Propriedade 3. O termo central da PG é também a sua média geométrica. Professor, que droga é essa aí de média geométrica? Bem tranquilo. Observe o seguinte, nós temos quantos termos? 5 termos nessa PG. Então, se eu tenho 5 termos, vai ser raiz quinta. Se eu tivesse 7 termos, seria raiz sétima. Se eu tivesse 8 termos, seria raiz oitava. Então, o índice da raiz depende da quantidade de termos. Como nesse exemplo nós temos 5 termos, é raiz quinta. E o radicando, ou seja, dentro da raiz, vamos colocar o produto dos termos. Então, 1 vezes 2, vezes 4, vezes 8, vezes 16. Fazendo essa pequenininha multiplicação aí, ó, ficou raiz quinta de 1024. Então aí a gente volta para o nono ano. Se vocês passaram por lá, eu já vou identificar e acreditar que vocês aprenderam, né? Então, o que a gente faz? Fatora 1024. Fatorando 1024 é 2 a décima. Lembre-se que para sair da raiz, o expoente tem que ser igual ao índice. Então, para facilitar a nossa visualização, o que nós fizemos aí, ao invés de 2 a décima, escrevemos quem? 2 a quinta vezes 2 a quinta. Então, lembre-se que para sair da raiz, o expoente tem que ser igual ao índice. Como os dois termos têm um expoente igual ao índice, sai os dois. Então, ó, corta o expoente e corta a raiz. Ficou quem? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Observe que justamente é o nosso termo central. Admitam, né? A matemática é perfeita. Até parece uma macumbazinha gostosa essa aí, viu? Então, bora lá. Questão 1. Uma sequência numérica orientada sob forma de multiplicação é composta por 6 elementos, onde o primeiro destes é 5 e a razão é 4. Determine o último termo desta sequência. Então, se são 6 termos, queremos identificar quem? O A6, tranquilo? Mas a gente não vai utilizar fórmula nenhuma não, vamos fazer primeiro manualmente. Então, bora identificar aquilo que a questão forneceu. Ela forneceu quem? O primeiro termo, que é 5, e forneceu a razão, que é 4. Observe o detalhezinho, a sequência numérica ela é orientada sob a forma de uma multiplicação. Então, eu já sei que é uma PG. Então, quem é o primeiro termo? 5. Para eu achar o termo de trás, o que a gente faz? Pego da frente e multiplica pela razão. Então, se eu quero achar o A2, eu vou pegar o A1 e multiplicar pela razão. 5 vezes 4, 20. Se eu quero achar o A3, eu pego o A2 e multiplico pela razão. 20 vezes 4, 80. E assim sucessivamente, né? 80 vezes 4, 320. 320 vezes 4, 1280. 1280 vezes 4, 5120. Vamos parar por aí porque a questão pediu o quê? O A6, o sexto termo. Logo, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Muito tranquilo, né? Então, bora lá. Valeu, galerinha. Até a próxima.